E olha, aqui em São Paulo, muita expectativa dos setores ligados a serviços, comércio, por causa do carnaval. Vários setores projetam aí aumento de arrecadação nesse período, estão otimistas com o carnaval. É sobre isso que a gente conversa agora ao vivo com Enio Miranda, que é o diretor de planejamento da Federação de Hotéis, Restaurantes e Bares do Estado de São Paulo e está ao vivo com a gente aqui. Enio, obrigado em primeiro lugar, viu, pela sua presença. Boa noite. Boa noite, Vitor. É um prazer estar aqui falando com os telespectadores do Band News. Conta pra gente, Enio, como é que deve ser o movimento? De fato, é esperado um carnaval como há algum tempo não se via? Pois é, Vitor. O carnaval, como a gente sabe, é o principal feriado do país, né? E reconhecido no mundo inteiro. Para o estado de São Paulo, o nosso núcleo de pesquisas estatísticas prevê um aumento nos dias de carnaval na hospedagem no litoral do estado em cerca de 85%, já para o interior e capital, aproximadamente 65%. E esses números são bons também no nosso segmento de bares e restaurantes, né? Nós estamos prevendo aí, entre os dias de carnaval, um aumento entre 12% e 15% no faturamento desses estabelecimentos, não é? Agora, é sempre bom lembrar, né, Vitor, algumas micro-regiões ou instâncias turísticas que recebem mais turistas podem chegar, inclusive, a 100% de ocupação na rede hoteleira e um aumento aí de mais de 50% nos dias de carnaval nos bares e restaurantes nessas localidades. Lembrando que, enquanto algumas localidades recebem turistas, outras emitem turistas, e nessas localidades que emitem turistas, o movimento deve cair. Por isso, essa é uma média estadual da nossa federação, que representa aí cerca de 504 mil empresas em todo o estado de São Paulo, né? É uma boa notícia. Perfeito. Ô, Enio, imagino que tenha também um consumo interno, né? Para além dos turistas, né? Que a gente pensa muito, mas também pessoas da própria cidade de São Paulo, das cidades da região metropolitana, que vão ficar por aqui. Antes, aliás, tinha um apelido que São Paulo era o túmulo do samba, né? Que era uma época do ano em que a cidade parava, que era um período muito chato, muito ruim aqui em São Paulo. Não é mais assim, muito pelo contrário, o jogo virou completamente. Então, mesmo quem é daqui de São Paulo e que vai ficar, a população local também deve ampliar o consumo nesses dias? Também, né? É bom lembrar, bom, primeiro é verdade, né? São Paulo virou um destino aí, foco do turismo no Brasil, né? Mas sim, é verdade. Muita gente fica na cidade de São Paulo durante o período do carnaval, mas também lembrando que muita gente trabalha no carnaval, né? O atendimento público, os serviços públicos, o nosso setor está a pleno trabalho, inclusive o setor de turismo, como um dos maiores geradores de emprego, né? Nós temos uma expectativa aí de aproximadamente 300 mil empregos temporários, né? A sazonalidade da contratação, não é? Então, o turismo e a população que consome, né, os equipamentos de turismo devem injetar na economia paulista aí aproximadamente 6 bilhões de reais durante esse período. É um consumo muito importante, é o período mais importante dos feriados, e quando a gente fala turistas, a gente está muito acostumado a pensar no estrangeiro que vem para cá ou na pessoa de outro estado que vem para cá, mas o turismo é o visitante, né? Muitas vezes você circula dentro do estado, dentro das cidades, né? A visita, né? O consumo dos equipamentos de turismo pelos visitantes é considerado também turismo, né, Vitor? Perfeito. Ô, Enio, e esse ano imagino que tem um outro fator que está jogando a favor da rede hoteleira especificamente, que é o calorão, né? Está fazendo muito sol. E para cidades do litoral, será que isso vai ser vantajoso também? Será que isso vai fazer com que mais gente vá para a praia nesses dias? Quais regiões devem se beneficiar? Litoral Sul, Litoral Norte? Qual a expectativa? Não há dúvida, Vitor. Todo o litoral deve se beneficiar, o calor está muito forte. O consumo nos bares e restaurantes, nesse período de muito calor, ele costuma ser muito mais de bebidas alcoólicas ou não alcoólicas e de alimentos leves, né? Então, inclusive, nós recomendamos à população que tenha esse consumo moderado, né, dentro do que é a saúde aí, projetada ou prevista para os momentos de muito calor. O calor está muito forte e as principais localidades do litoral, aquelas que chamamos aí as micro-regiões de alto impacto turístico, elas certamente terão uma ocupação de mais de 100% e todos os segmentos aí são beneficiados e impactados por esse calor no litoral, né?
E falando do litoral, Enio, no começo do ano a gente teve um problema grave, especialmente em Guarujá, em outras cidades, que foi a virose, né? Que acometeu muitos turistas que estavam lá no litoral sul de São Paulo. Te pergunto, esse problema já foi solucionado e será que mesmo solucionado, isso ainda pode deixar uma cicatriz, ainda pode assustar alguns turistas que vão evitar procurar a região agora no Carnaval? Olha, esse impacto foi muito forte no começo do ano, né? Nós tivemos várias conversas com o governo do estado, fizemos um movimento de força para que o governo pudesse atuar nesse sentido. O governo atendeu prontamente. Acreditamos que essa questão está solucionada nesse momento. Obviamente, esperamos que nada volte a acontecer. Falamos da virose e falamos também da questão de segurança, né? Mas nesses momentos de alto impacto, de visitação de turistas, grande movimento da população, o governo do estado, ao que nos informa, está atuando prontamente para reforçar a segurança e a saúde pública através do saneamento básico, de todas essas questões, né? Então, nós, logo após esse episódio, nós tivemos informação das prefeituras e dos nossos sindicatos regionais, também os sindicatos patronais regionais, de que essa situação estava sob controle, né? Então, nós entendemos que sim, a população pode curtir à vontade, pode brincar o seu carnaval, que a questão está solucionada, né? Um outro problema a respeito do qual a gente tem falado praticamente toda a noite aqui é a inflação dos alimentos, a alta dos preços dos alimentos. Será que isso vai respingar também? Já está chegando aos restaurantes e bares? Será que os estabelecimentos estão conseguindo represar esse custo ou não? Isso está sendo repassado para o consumidor? Como é que atinge o setor e agora no Carnaval? Olha, eu vou lhe passar um dado muito importante. Nos últimos 5 anos, o setor de alimentação fora do lar, o aumento, a inflação na alimentação fora do lar foi 16,3% menor do que o setor de abastecimento de alimentação para consumo no lar, né? O setor supermercadista, né? Então, hoje, acaba sendo, inclusive, mais vantajoso a alimentação fora do lar em muitas situações, não é? Agora, sem dúvida nenhuma, por causa disso, o nosso setor vem represando esses aumentos há muito tempo, desde a pandemia, né? Nós sofremos muito com a pandemia, foi um dos setores mais atingidos pela pandemia, e nós estamos represando desde então. Isso vem baixando as margens dos estabelecimentos de uma maneira muito importante, e é uma questão preocupante. Nós temos conversado muito com o governo federal, com o governo do estado de São Paulo, principalmente em relação a outras questões que impactam, como, por exemplo, o Vale-Refeição, né? O sistema de Vale-Refeição, os sistemas de transporte e delivery são elos na cadeia produtiva do nosso setor, que por si só acabam impactando muito fortemente em toda a cadeia. Então, são vários aspectos aí que nós estamos atentos, estamos olhando e conversando com as autoridades para tentar encontrar formas aí de baratear a alimentação, não somente do turista, mas a alimentação da população, a alimentação do trabalhador brasileiro, né? É preocupante, sim, mas no Carnaval a gente deve ter um refresco disso e deve consumir ali para poder brincar à vontade. Mas sim, sem dúvida nenhuma, é bastante preocupante, Vitor. Perfeito. Só para fechar então, Enio, qual a expectativa? Deve ter crescimento então no faturamento, na arrecadação dos setores nesse Carnaval? Quais os números? Então, nós temos dentro desse montante, né? Quando a gente fala de um aumento, por exemplo, de 85%, uma ocupação média de 85% na hotelaria nos dias de carnaval, isso significa aí mais ou menos 12 a 15% de aumento no faturamento mensal. Já no setor de bares e restaurantes, o aumento nos dias de carnaval deve significar aí cerca de 3, 3,5% até 4% no aumento do faturamento, em média, né? Lembrando que estamos falando pelo setor, pelas 502 mil empresas em todo o estado, havendo aí pontos de mais alta e pontos de mais baixa, né? Mas o impacto é importante para o setor, né? Sempre, toda vez que temos algum evento ou alguma movimentação que atrai o turismo e que atrai a movimentação da população para que possa se hospedar em outra localidade que não o seu lar, ou se alimentar fora do lar, essa expectativa é muito importante. O nosso setor vive disso, né? Vive desses picos que ocorrem aí ao longo do ano, a sazonalidade positiva da movimentação turística. Então, é muito importante realmente. Perfeito, é a palavra do Enio Miranda, que é diretor de planejamento da Federação de Hotéis, Bares e Restaurantes aqui do estado de São Paulo, falando sobre as expectativas
dos setores para o carnaval. Obrigado, viu, Enio, pela presença aqui. Bom trabalho aí nesse período, hein? Muito obrigado, boa noite. É um prazer, estou sempre à prontidão para poder estar aqui com vocês. Obrigado, boa noite.